Dieta para síndrome do ovário policístico em 4 passos simples. Esse é o tema da live de hoje, que vai ajudar você, portadora da síndrome do ovário policístico, que quer se ver livre da SOP e dos seus sintomas de forma natural, sem medicamentos e sem hormônios. Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Lembrando, gente, que na live de hoje eu vou até colocar aqui o título, fixar para quem estiver entrando poder ver. Vocês podem ganhar um super e-book inédito e exclusivo lá no nosso canal do Telegram com sugestões de cardápio para o tratamento da SOP de acordo com os sintomas que você manifesta. Fiz algumas sugestões para quem está aí sofrendo com a acne, com a queda de cabelo, com o acúmulo de gordura abdominal, com excesso de pelos e para quem deseja engravidar. Então, se preparem, convidem aí as pessoas que vocês conhecem para virem aqui ao vivo com a gente, porque se a gente bater 600 pessoas ao vivo na live de hoje, vocês ganham esse e-book totalmente gratuito lá no nosso canal do Telegram, tá bom? E para quem tá aqui assistindo e não está ainda no canal, mesmo que você esteja vendo a reprise, você vai poder garantir o seu presente também entrando no nosso canal. É muito simples, é só você ter o Telegram instalado no seu aplicativo, no seu celular, ou ter o aplicativo instalado no seu celular, e depois, quando a live terminar, clicar no link azul da minha biografia, que é ali na descrição, do meu perfil no Instagram, ou para você que está assistindo a gravação no YouTube, no Facebook, vou deixar o link embaixo desse vídeo. E aí, clicando nesse link, você é direcionado para uma página cheia de botões e um desses botões está lá, canal do Telegram. Clicou nesse botão, você vai ser direcionado para o nosso canal. Ele é totalmente gratuito, lá vai ter o presente de vocês, se a gente chegar aqui nas 600 pessoas ao vivo. E vocês também conseguem ver os outros presentes, Conseguem ver aí os outros mimos que eu já deixei ao longo aí do quase um ano de canal no Telegram. E também todos os conteúdos, todas as imagens, todos os áudios que eu já coloquei lá para vocês sobre os mais variados assuntos. Quem que tá aqui assistindo a live, que está lá no nosso canal do Telegram? Coloquem aqui nos comentários se você está, se você não está. E se você está lá no canal, coloque aqui o que você está achando dos conteúdos do canal aí nas últimas semanas. E como sempre tem gente nova, Sempre tem gente chegando agora, assistindo pela primeira vez, me conhecendo, Eu vou aproveitar enquanto vocês estão respondendo aqui o que vocês acham do canal para me apresentar para quem não me conhece ainda. O meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e eu sou portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos. Há 4 anos eu estudo sobre síndrome do ovário policístico e me dedico profissionalmente a ajudar as mulheres que também são portadoras da SOP a terem mais qualidade de vida, mais saúde, mais autoestima e uma melhora da fertilidade. Então, hoje o meu trabalho é ajudar vocês que são portadoras da síndrome do ovário policístico a conquistarem tudo isso que eu aprendi a conquistar também nos últimos anos, estudando sobre a síndrome do ovário policístico e as suas verdadeiras, suas verdadeiras causas, os seus verdadeiros tratamentos e tudo que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ajudar o nosso organismo a também ser mais saudável e conseguir controlar os sintomas da SOP que incomodam tanto a gente. E quem tá aqui, gente, falando que tá no canal, pelo visto, tá gostando. Os conteúdos são muito bons, estou amando, eu estou e é ótimo estar lá, super recomendo. Então, olha lá, convidem aí as pessoas que vocês conhecem também para participar do canal. E quem não está no canal ainda, corre e depois da live entra lá para você poder acessar todos esses conteúdos. A grande vantagem do canal no Telegram é que quando você entra no canal, você consegue acessar tudo que já foi postado antes de você estar lá. Então, todos os e-books que a gente já distribuiu, tem o guia de chás que vocês ganharam numa live aqui há umas 2 semanas atrás. O objetivo também era chegar ao número X de pessoas ao vivo. A gente bateu essas pessoas ao longo da live e aí eu coloquei no canal o guia de chás fitoterápicos que ajudam no tratamento da síndrome do ovário policístico. Quem entrar hoje no canal consegue acessar esse conteúdo e todos os áudios, e todos os infográficos, todas as ferramentas que eu disponibilizo no canal você também pode acessar, mesmo que você vá entrar somente hoje, tá bom? Só precisa ter um pouquinho de tempo e paciência para ir lá no fundo do baú e resgatar o que precisa ser resgatado. Aí nos comentários, para quem tá assistindo ao vivo, vocês têm também a Ana Vitória,
@AnaVitoria_SB. Ela é da minha equipe e ela ajuda vocês ao longo da live, esclarecendo as perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. Gente, eu tento, juro que eu faço o possível para ler tudo que vocês estão escrevendo. E o que eu consigo eu vou respondendo, inserindo essas perguntas no conteúdo que eu estou dando. Quando a pergunta não tem a ver com o tema da live, ou é uma coisa que, né, não tem como eu inserir no conteúdo que eu preparei, a Ana Vitória responde vocês aí nos comentários mesmo. Então valorizem a resposta da Ana Vitória. Se ela tá respondendo é porque ela tem esse conhecimento e ela tá aqui também para ajudar vocês, assim como eu, tá bom? Porque já aconteceu das pessoas acharem que a Ana Vitória era alguém tentando se passar por mim, uma convencida qualquer, alguém que tava querendo chamar atenção, nada disso. A Ana tá aqui também para ajudar vocês, beleza? Então vamos lá, gente, ó. Chegando em 600 pessoas ao vivo na live de hoje, vocês ganham um guia com sugestões de cardápios para o tratamento da SOP. Os melhores cardápios para os principais sintomas da síndrome. Então vocês vão poder consultar lá no guia qual é o sintoma que de repente está mais te incomodando, qual é aquele que você mais quer dar atenção nesse momento, e vai ter lá uma sugestão de cardápio para conseguir te ajudar a combater esse sintoma. Quem tem mais de um sintoma, e normalmente nós temos mais de um, né? Pode ir variando entre os principais sintomas ou as principais sugestões de cardápio, né? Que você tem ali para cada uma das situações. Clicando nesse aviãozinho que tá aqui embaixo, do lado dos comentários, vocês conseguem enviar esse vídeo para as pessoas que estão aí na sua lista de amigas do Instagram. E aí a gente consegue chegar em mais pessoas ao vivo, tá? Então agora tá com vocês aí. Fiquem até o final da live, escutem o que a Ana Vitória estiver passando para vocês enquanto eu converso aqui com vocês, enquanto eu passo o conteúdo, e convido as pessoas que estão aí no seu Instagram para virem assistir também, para a gente conseguir bater essas 600 pessoas ao vivo, beleza? Então vamos lá, gente, vamos falar hoje dos 4 passos para seguir uma dieta de tratamento da SOP. Ou eu até achei um título melhor para isso, né? Dieta para síndrome do ovário policístico em 4 passos simples. E por que isso? Quem já me conhece há bastante tempo, quem já acompanha o meu trabalho aqui, sabe que eu falo muito, né, dos 4 pilares de tratamento da SOP. E junto desses 4 pilares, a gente também tem mais 2 estruturas importantes, que eu chamo de duas colunas, né, de tratamento, que compõem juntos a base do tratamento da síndrome do ovário policístico, que é aquilo que vai sustentar o tratamento da SOP e vai ajudar vocês a viverem sem a síndrome do ovário policístico, né? A viverem sem os sintomas da síndrome do ovário policístico. Quais são esses 4 pilares? Um deles é a alimentação, o outro é a atividade física, o terceiro é o manejo do estresse e da ansiedade. Então, não é não ter estresse e ansiedade, né? É você saber controlar o impacto que esse estresse e essa ansiedade do dia a dia tem em você, no seu organismo, no seu corpo. O quarto é a melhora da qualidade de sono. E os 2 pilares, as 2 colunas que também entram dentro dessa base do tratamento são a baixa exposição a metais pesados e agrotóxicos, que são disruptores endócrinos, né? Que entram juntos aí. Então, baixa exposição a metais pesados e baixa exposição a agrotóxicos. Temos, então, 6 itens que compõem a base da nossa pirâmide de tratamento da SOP. Para quem não sabe, gente, eu tenho até uma pirâmide que eu uso muito, né? Nas minhas aulas, a gente fala muito nos grupos, nos 30 dias contra a SOP. Eu vi que tem gente aí dos 30 dias, turma 100. Hoje a turma 100 tá ganhando aqui, hein? Já vi várias pessoas falando que a turma 100 tá aqui presente. Não vi ninguém da 93, da 94, da 95, da 96. Acho que eu vi alguém da 97 e alguém da 98. E vi algumas meninas da 99. Mas hoje a turma 100 tá ganhando em presença aqui na live. Então, ó, vocês chamem aí as amigas de vocês, da turma de vocês, para virem assistir a live, para vocês poderem ganhar presente, hein? Lembrando que esse e-book, gente, ele não tá disponível no desafio, tá? Ele vai ser disponibilizado somente no canal do Telegram. Ó, tem gente da 93, a Pan apareceu para salvar a 93. E, gente, eu vou falar depois sobre o desafio, tá? Para quem tá meio perdido aí, depois eu explico pra vocês um pouquinho desse desafio e por que as meninas estão aqui numa competição saudável, né? Pra saber quem tá mais presente na live de hoje. Nas turmas dos desafios, dos 30 dias contra a SOP e também no canal do Telegram, eu já postei pra vocês uma pirâmide. Vocês já viram essa pirâmide?
Alguém aqui já viu esse desenho em algum lugar? Viu no próprio canal do Telegram ou até aqui no feed do Instagram? Vocês sabem que pirâmide eu tô falando? Senão eu tento dar um jeitinho de mostrar aqui pra vocês. Ah, e tem gente da maratona também. Maratona de Combate à SOP, turma 1. Lembrando, gente, que essa semana agora a gente abre as vagas para turma 2 da Maratona de Combate à SOP com um valor super acessível. É um combo dos meus melhores e mais úteis serviços para o tratamento da SOP. Inclui prescrição, né, de dieta personalizada e individual, a análise e solicitação dos exames necessários para o diagnóstico e para o tratamento da SOP, 3 meses com nutricionista endócrino e personal dentro do grupo, 90 desafios, então um desafio por dia ao longo desses 3 meses, e os melhores conteúdos do programa de combate à SOP, que somam aí dezenas de aulas que vocês podem acessar de forma vitalícia. Então, quem está participando das turmas dos 30 dias, ou mesmo para quem nunca fez nenhum programa meu, aproveitem, porque na quinta-feira a gente vai ter as inscrições da Maratona de Combate à SOP, com tudo isso que eu acabei de falar, mais um super desconto, e só quem tiver no nosso grupo VIP vai poder acessar toda essa condição. E aí, o grupo VIP, para você entrar no grupo VIP, é o mesmo caminho que eu falei aqui para vocês irem lá pro canal. Clica no link azul que tá na minha descrição da biografia, depois seleciona o botão Maratona de Combate à SOP, aguarde no grupo, e aí você vai ser direcionada para um grupo no WhatsApp e tem que aguardar dentro do grupo, tá? Não adianta entrar e depois sair, porque se você sair, talvez você não consiga voltar, e só quem estiver dentro do grupo vai ter acesso a todos os conteúdos que a gente preparou e o link para fazer a inscrição com um valor super, super especial, tá bom? Bom, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da pirâmide. Eu vi que algumas pessoas falaram que já tinham visto, mas a grande maioria ainda não. Olha só. Vou virar aqui a câmera pra vocês poderem ver, tá bom? Olha só, essa aqui é a nossa pirâmide do tratamento da síndrome do ovário policístico. Então, aqui na base, tem os 4 pilares, né, do tratamento da SOP. De novo, quais são esses 4 pilares? Alimentação, atividade física, controle do estresse, melhora do sono. E aqui entram também as 2 colunas que são importantes, que é a baixa exposição a metais pesados e agrotóxicos. Tudo isso aqui tá nesse andar da pirâmide, que é a base, é o que sustenta esse tratamento. Quando essa base já está adequada, você já está conseguindo compor esses pilares, já está aplicando tudo que vocês precisam aplicar aqui, a gente passa para o segundo andar, que são os chás, os suplementos e os fitoterápicos. Aqui nesse andar, os chás, suplementos e fitoterápicos potencializam o que você está conseguindo aqui na base. Então, se você está fazendo uma base do tratamento adequada, você já consegue ter melhora dos sintomas, você já melhora muito a sua disposição, você melhora muito os sintomas e as manifestações da síndrome do ovário policístico. Mas algumas pessoas não conseguem ter um total controle através dessa base. E aí a gente acaba usando, então, esses aliados do tratamento que não substituem a base do tratamento aqui de baixo, mas que potencializam, ou seja, que reforçam tudo que a gente está fazendo aqui para melhora dos sintomas e para melhora, né, das manifestações da SOP de forma geral. Quando a pessoa já está aplicando esses 2 andares, ou seja, a pessoa já conseguiu estabelecer a base do tratamento certinha, já está usando com indicação profissional e individual os chás, os fitoterápicos, tem lá as prescrições necessárias. E isso aqui não está adiantando, ou seja, ela ainda não conseguiu menstruar todo mês, ela está tentando engravidar e não conseguiu engravidar, ou então ela está com algum sintoma mais persistente, talvez sejam necessários os medicamentos, que eu expliquei com a doutora Andressa, que é a nossa endócrina, semana passada. Aqui no Instagram, quem perdeu essa live, a gente tá no IGTV, vocês conseguem acessar a live sobre medicamentos. E esses medicamentos, eles estão no topo da pirâmide, por quê? Porque não faz o menor sentido eles virem antes dos outros 2 níveis aqui, né? Os medicamentos, eles só vão ter efeito depois que isso tudo aqui tiver no dia a dia. Se você começa pelo medicamento, o que acontece? Você não consegue ter o efeito desejado porque a base aqui do tratamento não tá adequada, tá? Então, a Mayumi tá falando, Carolzinha, seja breve, porque é muita coisa para falar da pirâmide. Então, gente, medicamentos entra aqui. E quando a gente pega esse pilar, ou seja, quando a gente... Deixa eu voltar aqui para mim.
Quando a gente está falando da base do tratamento, que é composto, olha só, a base do tratamento já tem 6 itens. Alimentação, atividade física, controle do estresse, ansiedade, sono, baixa exposição a metais pesados e agrotóxicos. Quando a gente tem 6 itens na base da pirâmide, só que cada um desses itens é composto por uma série de coisas, e a alimentação talvez seja o mais abrangente deles. Hoje, a gente vai falar 4 passos fundamentais, né, para que essa dieta aconteça e que fazem parte, é uma vírgula, entendem? Do todo. Então, além desses 4 passos, tem outras coisas que a gente também precisa fazer, né, que a gente também precisa colocar no dia a dia, que a gente também precisa, né, começar a aplicar para conseguir ter um resultado bacana. Mas hoje a gente vai falar dentro da base do tratamento, a gente vai falar do pilar dieta, e dentro desse pilar dieta, a gente vai falar sobre os 4 passos fundamentais para que vocês possam começar agora mesmo o tratamento de vocês, tá? Alguém aqui falou, né? E geralmente quem tem SOP já começa com o topo. E esse, gente, é o principal problema, né? A gente falou muito aqui na live de medicamentos sobre isso, sobre essa questão das pessoas já começarem o tratamento pelo medicamento e não ter resultado, né? E ficar ali só se enganando, porque querendo ou não, o medicamento bloqueia o sintoma, mas ele não age na raiz do problema, ele não vai lá onde o problema acontece para resolver a origem, né? Ele tá ali podando a erva daninha. Enquanto você poda a erva daninha, o que acontece? Ela cresce e se fortalece, ela fica cada vez mais forte e cada vez mais difícil de ser controlada. A SOP é a mesma coisa, tá? Então, dentro do pilar alimentação, eu vou dar aqui para vocês 4 passos para vocês conseguirem melhorar a alimentação de vocês e conseguirem ter aí um tratamento natural da síndrome do ovário policístico a partir de agora mesmo. O que eu julgo como essencial, né? Eu fiquei pensando quais são os 4 passos mais essenciais ou que mais vão surtir um efeito, mais vão ter resultado para as mulheres que têm síndrome do ovário policístico. E a primeira coisa, gente, que a gente tem que fazer, né, que saber e tem que sempre lembrar é que não é qualquer low carb que trata a síndrome do ovário policístico. A gente vê de uma forma muito disseminada a informação de que a low carb é o melhor tratamento para SOP, que a low carb é a melhor dieta para síndrome do ovário policístico, só que as pessoas vão, né, para um estilo de low carb que nem sempre é a mais adequada, que nem sempre vai ter resultado e, quiçá, muitas vezes acaba prejudicando a SOP e os seus sintomas. Quando a gente pensa em low carb, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a dieta low carb, a low carb de verdade, é uma dieta que tem uma baixa ingestão de carboidratos. É uma dieta onde a pessoa ingere menos carboidratos do que ela iria ingerir numa dieta padrão ou normal. Só que depois da low carb, ou seja, com menos carboidratos que a low carb, a gente tem outros tipos de dieta, como a dieta da proteína, a dieta cetogênica, a do Atkins. E essas dietas que ficam abaixo da low carb, ou seja, que são mais restritivas, elas podem muitas vezes piorar os sintomas da síndrome do ovário policístico, porque promovem o aumento do colesterol e, consequentemente, na mulher com SOP, esse colesterol acaba gerando um aumento na produção de testosterona. Uma pessoa que não tem síndrome do ovário policístico não sofreria desse problema. Ela poderia fazer uma dieta cetogênica ou uma dieta super pobre em carboidratos para perder peso, por exemplo, e não ser prejudicada, entendem? Então não quer dizer que essas dietas são ruins ou não servem para nada. Elas podem ser muito boas, elas são muito úteis para alguns objetivos, principalmente para aqueles relacionados ao emagrecimento, mas na mulher com síndrome do ovário policístico que tem um metabolismo diferente, que tem uma fisiologia diferente, elas não são interessantes por agravarem os sintomas, tá? Então, primeira coisa é que não é qualquer low carb que trata a síndrome do ovário policístico, não é só cortar carboidratos. E uma coisa que eu vejo muito vocês falando aqui no Instagram e no Facebook, nas redes sociais é: Carol, eu já como saudável, ou eu já melhorei o meu padrão alimentar, eu já melhorei a minha dieta e não resolveu nada, e não adiantou nada. Gente, melhorar a alimentação ou comer saudável não é a mesma coisa que fazer um tratamento, né? Vocês viram que o tratamento, ele vai muito além de só a dieta. Existem outros 5 pilares dentro da base do tratamento que precisam estar em equilíbrio, precisam estar sendo aplicados
precisam estar no dia a dia para você ter efeito. E quando a gente fala de dieta, que é só um desses pilares, ainda assim existem recomendações específicas para a SOP dependendo de vários itens. Então, a mulher que tem, por exemplo, um hiperandrogenismo, a mulher que tem um aumento da testosterona, a mulher que sofre muito com excessos de pelos, por exemplo, vai precisar colocar na dieta, incluir na dieta alimentos específicos, chás específicos, fitoterápicos específicos que vão atuar nesse hiperandrogenismo. Uma mulher que tem resistência à insulina vai incluir na dieta alimentos funcionais para o tratamento da resistência à insulina. Enquanto que isso vai muito além de só restringir carboidratos ou só excluir os carboidratos da rotina. Então, a gente tem uma ideia muito errada da dieta, né? A gente tem uma ideia muito disseminada que é errada de que fazer dieta é só excluir o que não é bom, é só excluir o carboidrato, é só excluir determinados tipos de alimento, quando na verdade não. Você tem que sim excluir algumas classes de alimentos, né? Se você consegue, se é possível dentro do seu hábito alimentar, excluir alguns alimentos, vai ser fantástico. Mas mais do que excluir esses alimentos, é você incluir na rotina os alimentos corretos. É você incluir na rotina aqueles alimentos que vão te ajudar a tratar aquele sintoma ou aquela manifestação que você tem por conta de uma alteração específica. E a Marina perguntou, né, se eu consigo avaliar essas especificidades no desafio 30 dias. Sim, a gente avalia. Você consegue identificar qual é o seu fenótipo já na primeira semana do desafio, né? A gente fala muito sobre essa questão do fenótipo, sobre as manifestações, sobre as alterações que levam a cada um dos tipos, né, de sintomas e manifestações e a especificidade de cada uma, né? O que a gente tem que fazer para cada um dessas manifestações e cada um desses fenótipos para conseguir ter um tratamento. Então, a gente fala disso tudo nos 30 dias contra a SOP também, tá, Marina? E aí, primeira coisa, então, que vocês têm que saber que não é qualquer low carb que trata a SOP, não é só cortar os carboidratos, não é só excluir da rotina o que tem açúcar, o que tem farinha ou o que é carboidrato. É também incluir na rotina o que a gente precisa, dependendo do que a gente está manifestando, do sintoma que a gente quer controlar e do fenótipo da SOP que a gente manifesta, tá? Primeiro passo. Então vamos lá, Carol, eu quero melhorar os meus hábitos, eu quero corrigir a minha dieta, eu quero começar esse caminho de tratamento da SOP natural, sem medicamentos. Qual que é a primeira coisa que eu preciso mudar na minha alimentação para chegar mais perto do meu objetivo? Primeira coisa, gente, é excluir os carboidratos certos. E a maior parte das pessoas que eu vejo fazendo dieta low carb por conta não exclui os carboidratos certos. Exclui todo e qualquer carboidrato. Não pode comer pão, não pode comer tapioca, não pode comer batata, não pode comer inhame, não pode comer nada que vem da terra, não pode comer também nenhum tipo de farinha, não pode comer nenhum tipo de várias coisas. E isso não é o certo, isso não é o mais adequado para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Quais são os carboidratos que a gente de fato precisa tomar mais cuidado quando é portadora da síndrome do ovário policístico? Os carboidratos simples e refinados, que são aqueles ricos em açúcares. Então, quais são os tipos de carboidrato que você vai tentar tirar da sua rotina ou pelo menos diminuir o consumo? São as farinhas brancas, os pães e as massas, as tortas produzidas dessas farinhas com esses ingredientes, os carboidratos que são muito ricos em açúcares, né? Então, os doces, por exemplo, os biscoitos, os bolos, né, que são feitos com farinha branca e que também contém açúcar. Mesmo que você vá optar por massas e pães integrais, a gente tem que tomar muito cuidado com a frequência e a quantidade do consumo. Então, o que eu vejo também, muita gente, Carol, eu comi, sei lá, pizza, mas era integral. E, gente, não é por ser integral que é inofensivo. Não é por ser integral que é menos calórico. Muitas vezes não é. Muitos alimentos integrais têm o mesmo tanto ou até mais calorias do que a sua versão tradicional. E na síndrome do ovário policístico, quando a gente tem associado à SOP o aumento do peso, ou seja, para 70% de portadoras da SOP, que são mulheres com sobrepeso e obesidade, o trocar o carboidrato integral, o refinado pelo integral, talvez não ajude em absolutamente nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de que, mas é integral.
Carol, eu como pão todo dia, mas é integral. Gente, dane-se que é integral, entendeu? Você tá consumindo pão do mesmo jeito, você tá consumindo farinha do mesmo jeito. É uma farinha integral, mas que dependendo do volume que você consumir, vai ter um impacto na sua insulina tanto quanto teria se fosse um carboidrato simples ou refinado. Então, eu vejo as pessoas que amam pão francês, por exemplo. Carol, eu amo pão francês, eu não vivo sem pão francês, eu cresci comendo pão francês. Mas hoje eu como integral. Aí vão dois erros, né? Ela preferia 1000 vezes consumir um pãozinho de sal, um pão francês, um cacetinho para quem tá no sul do país. Só que ela não faz isso, porque ela se sente na obrigação de consumir o pão integral. E aí, quando ela vai passar para o pão integral, ela consome às vezes 4 fatias do pão integral. Olha só, ela trocou um pão francês de 50 gramas e 100 calorias por 4 fatias do pão integral, que tem, somam lá, sei lá, 260, 300 calorias, não, achando que tá fazendo o correto, achando que dessa forma não vai ter um impacto ruim na saúde. E para a mulher que tem SOP, que é portadora de resistência à insulina, as 4 fatias de pão integral fazem muito mais efeito negativo do que um pãozinho francês que ela poderia comer, inclusive, com miolo, tá, gente? Não me caia na bobagem de achar que tirar o miolo do pão faz toda a diferença, porque não faz. A farinha que tá no miolo é exatamente a farinha que tá na casquinha do pão. A diferença ali é o nível de cozimento, né, do assado da farinha. Mas é o mesmo ingrediente e é a mesma composição. Então, não achem que trocar o carboidrato simples pelo refinado basta. Mesmo que você consuma os alimentos na sua versão integral, você precisa ter certeza, né? Você precisa ser orientada se a quantidade e a frequência do consumo estão corretas. Eu tenho pacientes que preferem comer pão francês 2 vezes na semana do que comer pão integral 4 vezes na semana. O pão francês é tão importante para eles, eles gostam tanto do pão francês, que é melhor para eles ter uma baixa frequência do que consumir mais vezes um alimento que ele não gosta, que ele não tem prazer, que para ele não é interessante. Então, tudo depende de como é o seu hábito e do que você gosta de comer, do que você quer comer. Mesma coisa, teve a onda da tapioca, né? Gente, atire a primeira pedra quem não comeu tapioca achando que era uma coisa assim inofensiva. Para a mulher que tem síndrome do ovário policístico e que é resistente à insulina, a tapioca é mais prejudicial do que o pão. Por quê? É uma farinha branca de altíssimo índice glicêmico. Toda vez que você consome tapioca, você produz mais insulina. E é justamente isso que a gente precisa evitar quando a gente faz o tratamento da SOP. Isso quer dizer que você não pode comer tapioca? Não, você pode. Só que você vai ter que saber combinar essa tapioca com outro alimento que não seja fonte de carboidrato, ou seja, uma proteína ou uma gordura, para você diminuir a carga glicêmica dessa refeição, para você fazer com que o seu corpo não precise produzir tanta insulina para fazer a digestão daquele alimento. Vocês estão falando muito de cuscuz, né, gente? Tem gente que ama cuscuz, mas cuscuz também é um carboidrato. Se você vai consumir carboidrato, você vai ter que combinar ele com uma fonte de proteína ou gordura. Então, para diminuir o índice glicêmico da refeição, para diminuir a carga glicêmica da refeição. Então, tudo é uma questão de você aprender o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, quais são as fontes de cada um desses nutrientes e como você pode combinar esses nutrientes em uma mesma refeição para conseguir ter o controle glicêmico, que é o que você está buscando, tá bom? Então, não exclua todos os carboidratos da rotina. Fazer dieta para o tratamento da SOP não é deixar de comer carboidrato, não é excluir o carboidrato. É você saber selecionar qual é o melhor carboidrato para cada momento do seu dia, juntando isso, aliando isso ao seu desejo. Tô vendo muita gente chorando aqui, né? Falando que ama tapioca, que ama pão, que adora pão francês. Gente, tudo isso você pode consumir na dieta da síndrome do ovário policístico. Só que talvez você não vá consumir muito e nem muito em quantidade, nem todo dia. Mas você vai poder fazer isso na sua rotina sim, tá bom? Segundo, alguém falou assim, fala da crepioca. A crepioca, gente, é um excelente exemplo de como a gente pode combinar a tapioca no nosso dia a dia. Olha só. Lembrem que eu falei que toda vez que a gente consome carboidrato, a gente precisa combinar esse carboidrato com uma proteína ou com uma gordura, certo?
toda vez que você consome uma tapioca, por exemplo, que é um carboidrato, que é uma farinha branca, que tem índice glicêmico alto, que gera um aumento na nossa produção de insulina, a gente tem que combinar essa tapioca com uma proteína ou com uma gordura. Se na crepioca você mistura na tapioca ovo, por exemplo, você já está fazendo essa combinação. Você está usando um pouco da farinha, então a quantidade de farinha que você usa na crepioca é muito menor do que quando você faz uma tapioca. E essa farinha está misturada com o ovo, que é fonte de proteína e de gordura. O que acontece? O índice glicêmico dela diminui. A carga glicêmica, que seria o índice glicêmico, né, dos ingredientes que compõem a refeição, vai ser muito menor. E aí o impacto na sua produção de insulina também vai ser menor. Se você faz uma crepioca onde você já está misturando o ovo com a farinha, por exemplo, de tapioca, e aí no recheio você ainda coloca uma fonte de proteína ou de gordura, um queijo, um atum, um frango desfiado, uma carne moída, você diminui ainda mais. E aí a quantidade de carboidrato que você tem naquela refeição é tão pequena que não vai ter impacto negativo na sua insulina, entendeu? Muito diferente, por exemplo, de você fazer uma tapioca com banana. Nada de errado com a banana, tá, gente? Banana é uma fruta saudável que deve estar presente na nossa rotina. Que quem gosta, quem, né, não tem nenhum tipo de aversão, intolerância, enfim, deve consumir. Só que se você consome a banana, que é uma fruta, tem carboidrato, junto com a tapioca, que é um carboidrato de índice glicêmico alto, na sua refeição você só vai ter carboidrato. Você não vai ter nenhum outro nutriente que não seja carboidrato. E aí, o índice glicêmico da refeição vai lá na estratosfera, tu vai aumentar demais esse índice glicêmico. A quantidade que seu corpo vai ter que produzir de insulina para dar conta de absorver todo esse carboidrato vai ser muito maior. E aí, mais insulina, mais testosterona, mais hormônios masculinos, ou seja, mais sintomas. Tá? Então, a crepioca é um excelente exemplo de como a gente pode transformar um ingrediente que às vezes não é tão bom assim para aquele momento em uma refeição que tem aquele ingrediente que a gente gosta, mas que é muito mais saudável e que ajuda muito mais no nosso tratamento da SOP, tá bom? Segundo passo, olha só, estamos com 420 pessoas. Faltam 180 pessoas para vocês ganharem o presente, hein? Então, ó, bora chamar o pessoal aí para assistir. Segundo passo para vocês conseguirem melhorar a dieta, né? Para o tratamento da síndrome do ovário policístico é não tirar da rotina os carboidratos que são saudáveis. Então eu vejo, né, como a gente vinha já falando, né, desde o começo da live, pessoas excluindo todo e qualquer tipo de carboidrato. Quem aqui sente medo de comer batata? Coloquem nos comentários, gente, sinceridade nessa hora. Quem aqui gosta de comer banana, gosta de comer manga, gosta de comer essas frutas e não come, às vezes porque tem medo, porque falaram que tem muito açúcar, porque falaram que vira açúcar muito rápido, porque falaram que não é saudável, porque falaram que engorda. Olha só quantas pessoas estão aqui comentando que deixam de comer esse tipo de alimento simplesmente porque tem medo, simplesmente porque ouviu alguma coisa muito ruim, né, sobre um determinado tipo de fruta ou de legume. E esses alimentos, gente, definitivamente não são os alimentos que a gente precisa excluir da nossa rotina. São fontes de carboidrato? São fontes de carboidrato, mas nem todo carboidrato é ruim. E uma forma que eu brinco, né, com as minhas alunas dos 30 dias contra a SOP, do programa de combate à SOP, Ser Mãe, Maratona, enfim, é classificar os alimentos entre os alimentos que Papai do Céu criou e os alimentos que o homem criou. Se o alimento foi feito por Papai do Céu, ou seja, se é um alimento natural, que está na natureza, que foi produzido pela natureza, a gente não tem que temer. Vocês não precisam deixar de comer batata por serem portadoras da SOP. Porque a mesma pessoa que evita a batata, evita a manga, evita a banana, porque são muito ricos em carboidratos, são aquelas pessoas que estão consumindo docinho fit, que estão consumindo docinho diet, que compram paçoquita de aveia diet da marca sei lá do que é, sei lá, 3, 4 reais aquele negócio, e que é pura química. Além do negócio não ser bom, porque, gente, não é gostoso, vai...
Podem falar o que for, mas, gente, esses cocadinha diet, paçoquinha de aveia, paçoquinha diet sem açúcar. Gente, nada disso é gostoso. Eu não sei como uma pessoa consegue ter um verdadeiro prazer consumindo esse negócio. Então, você come um negócio que nem é tão bom quanto aquilo que você gostaria, paga caro porque é mais saudável, né? Pelo menos assim diz a embalagem, e você ainda tem um malefício no consumo. Só que a banana, coitada, a manga, coitada, a batata, coitada, elas são proibidas, porque elas são fontes de carboidratos. Então, gente, não. Alunas da tia Carol não falam mais isso. Gente, pelo amor de Deus, promete aqui pra mim. A Maura falou, paçoca diet é uma delícia. Come de verdade, então, pra você ver o que é bom. Porque paçoca de verdade é uma delícia. Agora, gente, paçoca diet lotada de adoçante, fica aquele gosto amargo na boca, né? Parece que você chupou ferro depois que você comeu o raio da paçoca. E isso vale para barra de proteína, isso vale para chocolatado diet, isso vale para o diet shake, isso vale para as coisas da Herbalife. Tudo que é industrializado, gente, tudo que é industrializado, que vem dentro de um pacotinho, de uma caixinha, de um saquinho, tem aditivo químico, tem conservante, tem corante, tem adoçante. Vocês acham que essa paçoquinha light, essa paçoquinha diet, ela não tem açúcar, mas ela tem o que no lugar? Qual é o ingrediente que dá esse sabor doce para um negócio que não tem açúcar? É o adoçante. E para a mulher que tem síndrome do ovário policístico, o adoçante é muito pior do que o açúcar, dependendo da situação e do contexto em que ele está inserido. Então eu vejo pessoas negando a banana ou a manga, por exemplo, que são frutas conhecidas por terem muito açúcar, mas se entupindo desses produtos que são diet, se entupindo dessas coisas que são lights, que são lotadas de adoçante, que são lotadas de aditivos químicos. Então não façam isso, tá bom? Prometam. Coloquem aqui nos comentários, eu prometo. Quero comprometimento de vocês aqui nessa live de hoje. Porque, gente, só vir aqui e escutar tudo que eu tô dizendo, mas depois virar as costas e fazer o que tem feito, não vai trazer pra você um resultado diferente daquele resultado que você tem hoje. Já dizia o velho sábio, né? Burrice é a gente esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, coloquem aqui nos comentários, eu prometo. Não classifiquem produtos naturais como alimentos ruins porque eles são fontes de carboidrato. O carboidrato é um nutriente importante, a gente precisa de carboidrato no nosso dia a dia, carboidrato é a nossa principal fonte de energia. O que a gente não pode é consumir única e exclusivamente carboidrato, principalmente os carboidratos ruins, né? Os carboidratos industrializados, aqueles lotados de aditivos químicos, aqueles lotados de adoçantes, corantes, conservantes e aquele monte de anti que a gente não sabe nem para que é, a gente não sabe nem o que significa, tá bom? E sempre que for também consumir esses carboidratos saudáveis, combinar eles com proteínas e gorduras. Então, vai comer uma fruta no lanchinho da tarde, não come só a fruta. Combina essa fruta com uma castanha, que tem bastante gordura. Ou combina essa fruta com uma outra fruta que tem muita gordura, como coco e abacate. Vocês viram ontem um stories meu aqui no Instagram da minha filha comendo banana com abacate? Quem viu esses stories? A banana com abacate é um excelente exemplo, porque a banana tem muito carboidrato, sim, é uma fruta mais doce, né? É mais doce do que a maior parte das frutas, porque tem muita frutose, tem muito carboidrato, mas o abacate, ele é quase que exclusivamente gordura. E aí, quando você combina a banana com o abacate, embora você esteja juntando duas frutas, você está quebrando muito o índice glicêmico da banana. Está fazendo o seu corpo demorar mais para ter a digestão, demorar mais para produzir insulina e diminuindo a quantidade de insulina que ele produz, que é a chave do sucesso aí para quem quer o tratamento da SOP e quer o controle da síndrome do ovário policístico, tá bom? Então, vai consumir uma fruta, consome com iogurte, coloca sempre uma proteína e uma gordura juntos, tá bom? Gente, falando agora, terceiro passo para nossa dieta sair. Faltam 120 pessoas para vocês ganharem o presente, hein? Terceiro passo é o cuidado. Cuidado, gente, não quer dizer que é proibido, tá bom? Cuidado com os adoçantes e os alimentos industrializados. Vi um reboliço aqui no chat agora por conta dessa questão do adoçante, né? Cara,
Lembra, é aquilo, adoçante. Quem criou? Foi o Papai do Céu ou foi o homem? Coloquem aqui nos comentários, vocês sabem disso. E aí, adoçante. Qualquer um desses adoçantes, gente, foi criado pelo homem, né? Xilitol, eritriol, eritritol, ciclamato, sacarina, aspartame, tem vários. Uns naturais e outros não tanto. Mesmo os naturais passaram por um processo de industrialização para chegar na sua casa dentro de um pacotinho, né? Enquanto que, para a gente adoçar, por exemplo, com açúcar, claro, o açúcar passou por um processo de industrialização para chegar dentro do pacotinho ali na sua casa. Mas o açúcar não tem os aditivos químicos que muitas vezes a gente encontra nos adoçantes. E por que o adoçante é ruim para a mulher que tem síndrome do ovário policístico? Por quê? Ele tem um poder de adoçar muito grande, então você precisa de uma quantidade pequena de adoçante para ter um sabor doce muito grande. E isso, nas nossas papilas gustativas, fazem com que o nosso cérebro receba a informação de que está chegando um alimento com carboidrato. Quando Deus criou o ser humano, né, criou o homem, criou a mulher, ele fez tudo perfeitinho, gente. Quando a gente percebe na nossa língua que a gente está consumindo um alimento doce, o nosso corpo ele já se prepara para fazer a digestão e a absorção daquele doce, daquele carboidrato, daquele açúcar, né? Daquele carboidrato que vai se tornar energia. Então, quando você ingere, por exemplo, uma Coca-Cola zero, que tem 0 calorias, não tem nada de nutriente naquela bagaça, só tem adoçante, gás e vários aditivos químicos. Quando você ingere uma Coca-Cola zero, que não tem calorias, mas tem adoçante, quando a Coca-Cola zero chega na sua boca e a sua língua percebe que ali existe um sabor doce, o seu corpo é notificado, seu cérebro recebe a informação de que está chegando um carboidrato e ele ordena para o seu pâncreas que haja então a produção da insulina. Ou seja, olha que louco, seu corpo começa a produzir insulina para digerir um carboidrato que não está sendo ingerido, porque na Coca-Cola zero a gente não tem carboidrato, a gente não tem nada, não tem nutriente nenhum ali. Só que o seu corpo começa a produzir insulina, porque o sabor doce despertou no seu cérebro a mensagem de que estava chegando um carboidrato e para esse carboidrato ser absorvido você precisa liberar insulina. Você libera insulina, mas o nutriente não chega. O carboidrato não chega. E aí o que acontece? O seu corpo começa a responder a essa situação com 2 atitudes. Primeiro, aumentou a insulina, você vai ter o quê? Mais fome. Então você comeu um alimento, e gente, eu tô falando da Coca-Cola zero aqui, por ela ter 0 mesmo, tá? 0 calorias. Mas serve pro docinho diet, serve pra paçoquinha light, serve pra barrinha de cereal diet, pra barrinha de proteína, pra tudo que tem adoçante. Quando você consome esse alimento, o seu corpo já recebe uma notificação de que tá faltando alguma coisa ali, que tá chegando carboidrato. Só que se esse nutriente não chega, o seu corpo vai responder a isso gerando fome. Então você come um negócio para não ter açúcar, só que você fica louca do carboidrato. E não precisa ser imediatamente depois, pode ser na refeição seguinte ou até no final do dia. Quem passa o dia inteiro aqui sem comer carboidrato e aí chega às 5 horas da tarde, parece que se a maçaneta da porta for tentadora, tu vai comer aquele negócio. Porque tá faminta, porque tá morrendo de fome. Isso é uma resposta à alta produção de insulina. Na mulher com síndrome do ovário policístico, além desse aumento da insulina gerar na gente mais fome, o que vai acontecer? Você vai ter o aumento dos androgênicos, que são os hormônios masculinos. E aí você vai ter piora dos sintomas, né? A gente vai entrar naquele looping desgraçado que a gente não quer, de aumentar a insulina, aumentar a testosterona, aumentar a dihidrotestosterona, piorar queda de cabelo, acne e excesso de pelos. E, além disso, quem tem aqui pochete? Tem aquela barriguinha safada que não some por nada, mesmo sendo magra, ela tá ali, e você tem uma dificuldade extrema de perder essa gordura abdominal. Essa gordura abdominal, esse aumento de gordura na parte periférica do abdômen é devido à resistência à insulina muitas das vezes. Então, a mulher que tem síndrome do ovário policístico, que já apresenta uma tendência a ter resistência à insulina, quando incentiva o corpo a produzir mais insulina, incentiva também o aumento da gordura abdominal e da distensão abdominal, que é essa barriguinha de grávida, né? Parece uma barriguinha no início da gestação. E aí, toda vez que você come um alimento que não tem açúcar, mas tem adoçante, você
intensifica isso, você piora todo esse mecanismo. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais a gente não deve consumir adoçante. Existem coisas naturais que podem servir para adoçar uma receita, para adoçar alguma coisa que você precisa adoçar e que não tem esse efeito, como por exemplo o mel, o melaço, alguns tipos de açúcar. Então, eu prefiro que as minhas pacientes consumam um açúcar de coco, por exemplo, que é um açúcar de índice glicêmico super baixo, do que consumir um xilitol, do que consumir um eritritol, enfim, algum tipo de adoçante, tá bom? Significa que é completamente proibido o consumo do adoçante? Não, existem algumas situações, alguns lugares, algumas receitas que de repente vai ser o que você tem ali no momento e tá tudo bem. O que a gente não pode é tornar isso um hábito, né? Achar que por um negócio ter adoçante e não ter açúcar, ele é completamente inofensivo e não vai fazer nenhum tipo de mal pra gente. Dentre os açúcares, quais que a gente vai preferir? Em primeiro lugar é o açúcar de coco, né? Além dele ser um açúcar natural, é um açúcar que tem baixíssimo índice glicêmico, ele é pobre em caloria também, tem muita fibra e ele tem um poder de adoçar ok, né? Você consegue tranquilamente adoçar alguma coisa com ele. Em segundo lugar vem o açúcar mascavo, quase que empatado com o açúcar demerara. Eu não vejo muita diferença entre mascavo e demerara. Então o demerara ele é mais claro. Eu acabo preferindo o demerara porque uma pessoa que consome o açúcar branco tem mais facilidade de ir pro demerara do que ir pro mascavo. Porque o mascavo, por ser escuro, ele modifica muito a cor do alimento ou da bebida em que você vai usar. E ele também tem um poder de adoçar menor que o demerara, para o índice glicêmico muito parecido. Então, se você usa o açúcar demerara, você consegue ter um índice glicêmico próximo do mascavo, mas com uma palatabilidade melhor e às vezes consegue usar menos quantidade do que usaria do mascavo. Mas eles têm características muito semelhantes, tá? Então, fica em primeiro lugar o açúcar de coco, em segundo o açúcar mascavo ou demerara. E você também pode usar o mel e o melaço para adoçar o que precisa. Gente, lembrando também uma coisa importante, né? A maior parte dos alimentos não precisa ser adoçado. A gente tá falando aqui de um açúcar que você vai usar, por exemplo, numa receita, que você vai usar para preparar algum alimento. Mas, quando a gente fala de, por exemplo, adoçar o suco, cara, o suco é feito de fruta. A fruta já tem frutose, já é naturalmente doce. Ah, o café. Quem aqui é louca por café? Carol, eu amo café, mas eu não tomo café sem açúcar. Eu odeio café sem açúcar. Cara, você não ama café. Você ama o sabor doce do açúcar que está no café, né? Quem gosta de café, gosta do café amargo, porque o café é amargo. Então, fazer um treino para que você se adapte ao sabor natural dos alimentos é o melhor dos caminhos. Você vai ver que você raramente vai precisar usar açúcar. Vai ser realmente em situações extremamente raras e um pouquinho que você usar já vai fazer uma baita diferença, já vai perceber, assim, muito, muito do sabor doce com uma quantidade muito pequena. E esse é o melhor dos mundos, né? Entre açúcar e adoçante, fique sem nenhum. E escolha o sabor natural daquele alimento que você vai consumir. Os industrializados, gente, além dessa questão, né, do açúcar, eu falei, cuidado com o açúcar e com os industrializados. Além da questão do açúcar, o industrializado também tem aquele prejuízo dos aditivos químicos que eu estava falando quando a gente falou sobre escolher os carboidratos certos, né? Então, tudo que vem em saquinho, caixinha, pacotinho é um produto industrializado que vai ter corante, vai ter conservante, vai ter emulsificante, que são substâncias que a indústria acrescenta para o alimento ter mais sabor, mais durabilidade, né? Para ele durar mais tempo, para o alimento ter uma consistência, uma cremosidade, ok, né, agradáveis para o paladar do ser humano. E tudo isso vai deixando o alimento cada vez mais artificial e esse ambiente artificial, né, todos esses ingredientes, todos esses aditivos químicos causam uma inflamação crônica no nosso organismo que piora muito o quadro que a gente tem na síndrome do ovário policístico. Então, o ideal é que a gente realmente evite, né, ao máximo os produtos industrializados.
Ah, Carol, eu trabalho, eu preciso ter uma coisa muito prática para comer à tarde, ou então numa viagem, eu, sei lá, sou comissária de voo, sou piloto de avião, fico muitas horas, né, longe de uma cozinha, não tenho como preparar um alimento e tal. Nessas situações, a gente pode escolher alguns alimentos industrializados que são menos prejudiciais, mas ainda assim, vai depender do contexto. É o contexto da alimentação da pessoa que vai impactar ou não no tratamento dela. Então, um paciente, por exemplo, que tem uma alimentação toda natural, consome muita fruta, muita verdura, muito legume, consome os alimentos in natura realmente, não passa, né, na despensa da casa dele aquele monte de industrializado. Um dia que for comer um produto industrializado, que seja uma barrinha de cereal, que seja um cookie integral ou alguma coisa assim, é claro que não vai ser, né, o ditador do prejuízo dessa pessoa. O que importa é o contexto. Em contrapartida, uma pessoa que está o tempo inteiro beliscando coisas industrializadas vai acabar tendo um prejuízo muito maior e vai ter, né, uma consequência muito pior para o tratamento. Quarto passo. Vocês estão falando de leite, né? Gente, leite dá uma live sozinho. O que eu posso adiantar? Eu não faço exclusão de leite das minhas pacientes, a menos que ela já tenha tentado de tudo e não tenha tido resultado. Então, se ela está com a base do tratamento adequada, já tentou chá fitoterápico, suplemento, às vezes até tá com medicamento e não tem o resultado esperado, aí vale a pena a gente excluir o leite para testar. E algumas pessoas têm uma resposta boa. O leite, ele acaba sendo pró-inflamatório, o leite é um alimento pró-inflamatório, e um organismo inflamado e um organismo, né, prejudicado, digamos assim, em desequilíbrio, ele vai só potencializar o que tá ruim. Agora, uma pessoa que tem uma alimentação, de novo, toda natural, segue um padrão alimentar saudável, consome alimentos naturais, é o leite que vai fazer mal? Raramente, tá? Raramente a gente consegue sim, na maior parte das vezes, ter um consumo de leite de certa forma rotineiro, sem prejudicar o tratamento. E o quarto passo, que é o mais fácil de todos, é quanto mais natural, melhor. Sempre se perguntem: ah, Carol, tô na dúvida se tal alimento é bacana, se tal alimento não é bacana, se eu devo ou não devo consumir um determinado alimento. Qual é a pergunta que vocês vão se fazer? Coloque aqui nos comentários qual é a pergunta que a partir de hoje você vai se fazer para saber se um determinado alimento é bom ou não para o seu tratamento. Quero ver quem estava de olho aqui no que eu falei, hein? E ó, estamos com 513 pessoas agora. Faltam 85 pessoas pra gente bater o nosso objetivo aqui e vocês ganharem um presente. Então, ó, compartilha a live com quem você conhece aí no Instagram pra gente chegar em 600 pessoas ao vivo e vocês ganharem o meu e-book de cardápios para síndrome do ovário policístico, hein? Ó, a Monique colocou: Papai do Céu que fez? Essa pergunta, gente. Carol, tô em dúvida. Posso consumir iogurte? Quem fez? Quem produziu? Foi Papai do Céu ou foi o homem? Se foi Papai do Céu, tá liberado. Se foi o homem, toma cuidado. Não quer dizer que os alimentos, né, são proibidos. Gente, não existe alimento proibido. Não é proibido você consumir absolutamente nada. Só que existem alguns alimentos que te aproximam do seu objetivo, enquanto outros alimentos acabam te distanciando da sua meta. E aí, você tem que dosar. O que é mais importante para você nesse momento? É você ter o prazer momentâneo daquela alimentação, daquele alimento, daquela refeição? É você ter o prazer a longo prazo de ter um tratamento natural, de conseguir controlar os seus sintomas, de conseguir ter a melhora da sua saúde, da sua fertilidade? É você conseguir engravidar, se esse é seu objetivo? Gente, essa pergunta, ó, anotem, tá? Porque é muito bom a gente começar a criar o hábito de refletir sobre o que a gente está buscando e sobre a importância desse objetivo no nosso dia a dia. E, gente, iogurte não é ruim não, tá? Iogurte é produzido com leite, leite quem fez foi a vaquinha é quase Papai do Céu. Então, pode consumir sim. Agora, é muito diferente você consumir o iogurte natural, por exemplo, que só tem 2 ingredientes, o leite e o fermento, de você consumir o danoninho, né? Que é o leite, o fermento, mais o corante, mais o acidulante, mais o conservante, mais o aromatizante, mais o sabor idêntico ao natural de morango, enfim, né?
Então, dentre os iogurtes, você tem que dosar para ver qual que é o mais parecido ali, né? O mais próximo do que veio da vaquinha mesmo, que é o leite, e qual é o mais distante. Quanto mais nome desconhecido no rótulo, gente, pior é a qualidade do alimento e pior vai ser para o seu tratamento aquele consumo, tá? A pergunta, gente, pergunta. Toda vez que você for comer algo, foi Papai do Céu que fez? Se foi Papai do Céu que fez, coma sem medo, não vai prejudicar, só vai ajudar. Foi o homem que criou? Isso aqui realmente é importante para mim? Consumir isso neste momento me aproxima ou me distancia do meu objetivo? Qual é meu objetivo? É tratar a SOP, é engravidar, é ter um bebê, é ter uma gravidez saudável sendo portadora da SOP, é não ter um diabetes, é consertar, ajustar ali um problema de saúde. Se for, o que é mais importante para você nesse momento? Porque, gente, vão existir momentos em que aquele consumo para você é importante. Se você tá, por exemplo, numa festa de família, agora não, né? Por causa da pandemia. Mas, se Deus quiser, vamos voltar a ter festas, vamos voltar a ter encontros sociais, vamos voltar a ter comemorações. Se você tá, por exemplo, no seu aniversário, no aniversário de uma pessoa que você gosta muito, se é um momento especial para você, se você tá comemorando uma grande vitória, e aquele alimento que tá ali não foi Papai do Céu que criou, mas é um alimento que é importante para você naquele momento, tá tudo bem você consumir. Porque ele não vai estar presente na sua rotina. Ele não vai ser a sua escolha de todos os dias. Ele não vai representar o contexto da sua alimentação. Ele vai ser uma exceção. E ele não vai te prejudicar, ele não vai impedir você de ter um tratamento da SOP, ele não vai impedir você de controlar os seus sintomas, ele não vai impedir você de chegar nos seus objetivos, porque ele é uma exceção. Agora, o que não pode é ele acabar se tornando, né, uma rotina no seu dia. A gente não pode deixar a exceção virar a regra. Bolo de aniversário, gente. Olha lá, já pensou? É seu aniversário, você tá comemorando mais um ano de vida, é uma data importante pra você, você reuniu seus amigos e a sua família, e aí você não vai comer o seu próprio bolo de aniversário? Eu acho que esse tipo de radicalismo mais atrapalha do que ajuda, porque não é algo que a pessoa vai conseguir sustentar por muito tempo, não é algo que vai se tornar a rotina da pessoa a longo prazo, e quando essa pessoa desencanar e acabar consumindo, ela tem uma tendência a ser compulsiva por aquilo muito maior do que se ela tivesse mantido, né, uma frequência que, num grau de importância para ela, seria satisfatório. Então é muito melhor a gente comer de vez em quando o que é importante, do que a gente excluir para sempre aquele alimento que não ajuda e que vai atrapalhar se tiver numa rotina frequente, tá bom? Açaí, gente. Olha lá, um monte de gente aqui perguntando do açaí. Açaí pode ou não pode? Quero que vocês me respondam. Quem foi que fez o açaí? Quem foi? Açaí pode ou não pode? Cadê a resposta de vocês aqui? A Ellen perguntou da tapioca. Ellen, a gente falou bastante de tapioca aqui no comecinho da live. Se você perdeu, depois assiste a reprise, tá bom? Açaí pode ou não pode? Acho que a alimentação não pode virar algo tão sofrido que você lembre da dieta com trauma. Certeza, é exatamente isso. Aveia, gente, aveia. Quem criou aveia? Açaí pode? Foi Papai do Céu que fez o açaí? Foi, então açaí pode. Aveia, o que vocês acham? Aveia pode? Quem criou a aveia? Quem foi que produziu a aveia? Aveia pode, é natural, né? Foi Papai do Céu que fez. Aí alguém perguntou aqui, pão de queijo? Quem fez pão de queijo? Gente, pão de queijo dá em árvore? Pão de queijo nasce embaixo da terra? Foi Papai do Céu que fez o pão de queijo? Não foi, né? Então, isso não quer dizer, gente, que não possa nunca consumir pão de queijo. Inclusive, né, estamos aí com receitas de pão de queijo, neste momento sendo testadas pela equipe, que vão compor o nosso novo e-book, receita de pão de queijo com iogurte, pão de queijo com batata doce. Então, dá para você adaptar a receita e tornar ela mais saudável e mais próxima dos ingredientes que o Papai do Céu criou, tá bom? E, gente, é isso. Não chegamos a 600 pessoas, batemos aqui no máximo 530. Foi por pouco, faltaram só 70 pessoas para vocês ganharem o presente. Mas vou pensar se vocês merecem ou não lá no canal do Telegram. Olha só, no canal do Telegram hoje a gente estava com umas 12 mil e pouquinhas pessoas. Se a gente chegar em 13 mil pessoas no canal do Telegram, 13 mil pessoas,
até o final do dia de hoje, então, ou seja, até meia-noite, eu posto o presente pra vocês. Combinado? Então, ó, é só chamar quem vocês conhecem, claro, né? Mulheres portadoras de SOP, de endometriose ou que queiram engravidar, pra ir lá pro nosso canal, que batendo 13 mil pessoas, vocês ganham o presente, tá bom? E falei que eu ia falar aqui, né, rapidinho sobre o desafio, gente. Na próxima semana, dia 10 de agosto, começa a turma 101 do desafio 30 dias contra a SOP. São mais de 100 turmas, mais de 12 mil participantes. E nos 30 dias contra a SOP, vocês ficam 30 dias comigo, recebendo um desafio por dia e aprendendo sobre a base do tratamento da SOP. Lembra que a gente mostrou aqui a pirâmide do tratamento? A base do tratamento é o que a gente fala nos 30 dias contra a SOP e te ensina a aplicar no dia a dia para você conseguir ter um tratamento natural, sem medicamentos e sem hormônios. Na maratona de combate à SOP, a gente fala da pirâmide inteira. Essa é a principal diferença entre os 30 dias contra a SOP e a maratona de combate à SOP. Na maratona, estamos eu, o Luiz, que é o nosso personal, e a doutora Andressa, que é a nossa endócrino, tá? E aí, a gente fala dos medicamentos, a gente não faz prescrição de medicamento, mas a gente fala sobre todos eles e a gente faz as prescrições necessárias de suplementos, chás e fitoterápicos em uma dieta personalizada e individual, além de falar também da base do tratamento, tá bom? Então, quem precisa, né, de um acompanhamento mais próximo, que é algo mais individualizado, que é algo mais pessoal, que é uma consultoria online comigo, para ter um cardápio personalizado, individual, com as prescrições necessárias, a maratona é o grupo ideal. E para você entrar na maratona, você precisa estar no nosso grupo de oferta, que é um grupo VIP no WhatsApp, que só vai existir essa semana, e o link está lá na minha bio, tá bom? Então, bateu lá no link da minha biografia ou no link que está embaixo desse vídeo, se você está assistindo, né, pelo YouTube ou pelo Facebook, você clicou nesse link e vai abrir uma página com vários botões. Ali tem o botão do canal do Telegram, se você não está lá ainda, mas tem um botão chamado Maratona. E aí, clicou no botão da maratona, vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. Aguarda dentro do grupo, porque a gente vai passar todas as informações do que é o programa, o que constitui, o que tem, o que não tem, enfim, né? O que está sendo incluído ali. E os bônus para essa turma, é a segunda turma da maratona. E, claro, o link de inscrição, né? As inscrições vão ser somente na quinta-feira, para quem estiver dentro do grupo. Então, não perde tempo, corre lá, fica dentro do grupo de WhatsApp para você receber todas as suas informações, tá bom? Então, falando aqui em primeira mão que a gente já bateu as 13 mil pessoas lá no canal. Olha lá, hein? Se tem 13 mil, vocês ganharam o nosso e-book de cardápios. E eu vou postar ele daqui a pouquinho lá no canal, para quem estava aqui e para quem não estava também. Todo mundo que estiver lá no canal vai receber o e-book, tá bom? Gente, olha só, quem aqui tem endometriose? Coloca aqui nos comentários, alguém aqui é portadora de endometriose? Tem endometriose, adenomiose? Vamos lá, alguém tem? Bom, tem gente aqui, né? É muito comum, tá, gente, as mulheres terem as duas coisas. Síndrome do ovário policístico, inclusive, é fator de risco para o desenvolvimento de endometriose depois dos 30 anos. Então, muitas das portadoras com SOP acabam desenvolvendo endometriose. Olha, muita gente aqui tem endo. Gente, eu tenho as duas, tá? Eu não falo muito da endometriose porque pra mim é assintomático. Nesse momento eu não tenho absolutamente nenhum sintoma da endometriose. Então é uma coisa que não me marcou tanto, né, como a síndrome do ovário policístico. Até porque quando eu tive o diagnóstico, eu já tinha o conhecimento, eu já sabia, né? Foi diferente de quando eu fui diagnosticada com a SOP. Mas eu tenho as duas. E pra quem tem endometriose, amanhã é dia de live. Eu e o Dr. Walter, né, aquele gatinho que vocês adoraram da live da semana passada aqui, estaremos juntos lá no Foco na Fertilidade para falar sobre endometriose e todas as dúvidas que vocês têm sobre a endo, tá? Quem não está naquele perfil ainda, me siga lá, é @Foco na Fertilidade, tudo junto. A live é toda quarta-feira às 18h30.
E amanhã, especificamente amanhã, dia 29 de julho, às 18h30, a gente tem live com o Dr. Walter pra gente falar sobre endometriose, sobre diagnósticos, sintomas, tratamentos e tudo mais, tá? Então eu espero vocês lá amanhã, 18h30. E na quinta-feira, 18h30, aqui no @nutricionista Carol Faria, a gente fala de novo sobre síndrome do ovário policístico, tá bom? Quero agradecer a presença de todas vocês. Corram lá pro canal para pegar o presente e não deixem de acompanhar aqui o Instagram para ficarem sempre atentas aí às nossas lives e os conteúdos, né, que eu tenho passado aqui diariamente. Combinado? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã.